Olá pessoal, aqui é o professor Lucas Machado. E aí na tela você tem algumas regras gerais de conduta para esse período de aula remota, tá? Você pode pausar o vídeo, ou então você pode encontrar também lá no Classroom. Bem, então aqui a gente vai dar início a mais uma aula, né, da disciplina de Cálculo 1. E o assunto, né, a gente vai, na verdade, dar continuidade ao nosso assunto sobre derivadas, tá? Então, a gente viu na aula passada a definição pontual de limite, né? Aquela se baseando muito na ideia da reta tangente e da velocidade, certo? Bem, aqui a gente vai falar um pouco mais agora, né? Adentrar agora, falando da derivada como uma função em si, certo? Então, a gente estava vendo a derivada como sendo a velocidade instantânea em um ponto, ou como sendo a inclinação da reta tangente, não era? E agora a gente vai analisar a derivada de todos os pontos de uma função, ou seja, a gente vai estar vendo a derivada em si como uma função, tá bom? Bem, então isso vai ficar mais claro adiante. E aí essa aula a gente vai ver em duas partes. Então, essa é a parte 1, depois tem a parte 2, tá bom? Bem, então o que a gente tem, né? A gente viu na aula passada que quando a gente tem um número fixo, né? Quando a gente tem um número fixo, então a derivada ela é dada por essa expressão aqui, tá? Então a derivada no A, né? Ou f' de A, a derivada de f no ponto A. Então era f', então vou até reescrever falando, então a gente tinha aqui f' no A, né? É igual o limite de h tendendo a zero, né? De f de A, né? Que é o ponto, o h que é o incremento, menos o f do ponto, né? Desse modo. A gente viu também outra, né? Mas a gente não vai nem trabalhar, que é a mesma coisa de fazer assim. A gente trabalhava, né? Com o x tendendo, vou nem escrever x para não confundir aqui, vou escrever algo desse tipo, f de, qual a letra que eu coloco? Vou botar uma letra esquisita aqui, tendendo a, aqui se, menos, lá mesmo a gente escreveu aqui como sendo x, mas eu não quero escrever isso. Mas o significado era esse, né? Era esse quociente. Era a minha variável se aproximando do a e eu escrevia dessa forma. Mas aí a gente vai trabalhar mesmo com essa daqui quando a gente trabalha com h. Aqui embaixo fica só o h, tá? Aqui é o ponto mais esse incremento, que é o h, né? E ali é a f só no ponto, tá? Esse daqui eu vou até apagar para não confundir. Acho que é melhor, tá bom? Mas vale lembrar que a gente tinha deixado essa outra fórmula lá também. Então, bem, basicamente é isso daqui, tá? Certo. E aí, o que acontece agora, né? Então, por exemplo, como vamos olhar do ponto de vista da tangente, né? Do ponto de vista da tangente, digamos que eu tinha, vou mudar aqui a cor, eu tinha aqui meu gráfico, né? O gráfico da minha função aqui. E aí, no ponto, né? No ponto A, digamos que eu estou olhando aqui somente o ponto A. Essa minha derivada de A, f' de A, ele está me dizendo a inclinação dessa reta aqui, né? Então, vou mudar o A aqui de lugar. Então, se eu tenho um A, né? A f' de A é a inclinação dessa reta vermelha, que é a reta tangente. Então, imagine por um instante que essa é a reta tangente. Bem, então, só que o que acontece, né? Se você faz esse A variar, né? Ou seja, se você pega esse A aqui, né? E varia aqui, né?
Então, consequentemente, esse ponto aqui da interseção, ele também vai variar aqui, certo? Ele também vai variar aqui. E aí, a reta tangente também vai variar, tá bom? Ela também vai variar. Bem, e aí, né? É isso que a gente vai ver agora, né? O ponto A, esse número A que estava fixo, a gente vai observar ele agora variando, né? Como sendo o próprio x que pode variar, tá bom? Então, se eu quero olhar agora, né? A gente vai olhar a variável x. Para uma variável x, a gente vai substituir o a por uma variável x, ou seja, a gente vai estar olhando a derivada da minha função f no ponto x. Então, ó, aqui eu tenho x, aqui eu tenho x e aqui eu tenho x. É a mesma coisa, né? Quando eu tinha ali o f' de a, é porque eu estava olhando no a, certo? E o a a gente estava vendo como um número fixo. E aqui, né? Como que eu vou olhar f' de x, né? Bem, f' de x é só olhar no lugar do a o x, tá bom? E aí, esse x, depois a gente pode mudar, tá? Ele pode variar. Então, eu tendo uma expressão para f' de a, por exemplo, f' de 1, né? Vou botar f' de 1. Eu só tinha derivada no 1 aqui, né? Aqui no 1, né? Se eu conseguir uma expressão geral de f' de x, então eu vou ter a expressão da derivada em qualquer ponto dependendo somente de x. Então, digamos, se eu poderia tomar aqui f', digamos que eu fiz a conta, f' de 1 dá 2, né? Dá 2. Só que quando eu faço a expressão geral, né, em vez de calcular só no 1, calculo para todo x, digamos que eu faço a conta e aí o meu limite, depois que eu faço a conta todinha, eu encontrei que ele é 2x, tá? Ou seja, aqui, ó, a minha derivada vai depender do x, certo? Depende do x de algum modo. Só que eu encontrei a lei de dependência, que é 2x. Se eu quiser agora calcular o f' de 1, é só fazer 2 vezes 1, 2, o mesmo valor que eu encontrei, tá? Só que aqui eu consigo calcular a derivada em qualquer outro ponto. Então, f' de 5, né? 2 vezes 5, 10, entende? Então, eu consigo uma expressão que vai me dar a derivada em qualquer ponto, tá? Então, isso dependendo de x, por isso que a gente vê essa derivada como uma função. Então, agora é a função derivada, tá bom? Bem, e aí, né? Certo. Então, dado qualquer número x, né? Para o qual esse limite exista, né? Porque tem que fazer sentido, né? Para a gente ter essa expressão aqui, tem que fazer sentido esse limite, né? Então, esse limite tem que existir, tá bom? Então, a gente atribui aí atribuímos a x o número f' de x, tá? A derivada da f no x. Então, isso significa que a gente pode considerar a derivada como uma função, né? Então, para cada x, a gente olha a derivada daquela função no número x. Então, isso nos dá uma função, tá bom? Então, daí que a gente diz que a derivada de f a gente pode chamar como uma função, tá bom? E aí, uma interpretação aqui geométrica, tá? É o seguinte, é que essa função, né? Então, para cada x que você fornece, ela vai estar lhe dando nada mais, nada menos do que a inclinação da reta tangente, né? Do gráfico de f no ponto x f de x, tá? Então, essa é a interpretação geométrica. Então, a gente vai ver no exemplo que fica mais fácil. Bem, aqui a gente tem um exemplo 1, e aí a gente tem aqui, ó, aqui, tá, é o gráfico da função f, certo? Bem, use, né, eu vou fazer só um esboço de quem? Da derivada, tá? Então, para a gente fazer um esboço do gráfico da derivada, tá bom? Bem, então, aqui eu não vou usar a definição do limite, eu não vou calcular aqueles limites lá, não. Eu vou usar somente a interpretação geométrica da derivada, tá bom? Então, o que diz a interpretação geométrica da derivada, né?
a derivada, né? Tá? Foi bem que eu destaquei no final, né? A interpretação é o quê? É a inclinação da reta tangente ao gráfico f no ponto 0f de x. Então, qualquer x que eu pegue, então digamos que eu pego bem aqui, né? Pega aqui um x qualquer, tá? Vou pegar um x qualquer. A derivada é o valor dessa inclinação aqui, ó, tá? A inclinação aqui é a tangente, né? Então, é a inclinação... Peraí, então, vou fazer devagar aqui. Então, tenho aqui o f de x. Esse ponto aqui, quem é, né? Esse daqui é justamente o ponto, né? X, f de x, né? Quem é a reta tangente que passa por esse ponto? A reta tangente que passa por esse ponto, supomos que essa daqui, tá? Essa daí é a tangente. Então, qual é a inclinação dela, né? Então, a inclinação dela... é f' de x. E isso vale para qualquer x, tá? Que eu fiz aí, qualquer x. Bem, então, o que é que a gente vai fazer? Bem, eu vou começar pelos pontos mais simples, tá? Quais são os pontos mais simples? Os que têm inclinação zero. O que é que tem inclinação zero? É as retas que são assim, ó, deitadas, tá? São horizontais. Então, quais são os pontos que a inclinação são zero? Aqui, ó, porque nesse pontozinho a gente pode ver que a tangente é essa. Outro ponto, aqui, né? Outro ponto onde essa inclinação é zero, aqui, certo? Então, eu sei que nesses três, para esses três valores aqui, ó, para esse valor de x, para esse valor de x e para esse valor de x aqui, né? O que é que eu sei? Eu sei que a inclinação são zero, né? Todas as inclinações aí valem zero. As tangentes têm inclinação zero, ok? Então, nesses pontos, obrigatoriamente, a derivada é nula, tá? A derivada f' nesses pontos é igual a zero, ok? Então, bem, vou passar logo para cá, fica melhor de explicar. Então, é exatamente isso que a gente está vendo. Então, para esse ponto aqui, ó, para esse ponto, que é o que eu tinha dito, né? Para este e para este, as inclinações são zero. São zero, tá? Valem zero. Então, ó, esse ponto aqui, que é correspondente a esse, ó, o gráfico da minha função derivada, olha que eu tenho aqui agora a derivada, né? F', tá? Então, tem que passar obrigatoriamente no zero. A derivada aqui vale zero, tá? Então, aqui, ó, a mesma coisa. O ponto correspondente aqui ao B, né? Ele tem que valer zero. Então, aqui, a derivada tem que passar no zero, tá? E aqui a mesma coisa, esse ponto aqui correspondente ao C, ó, né? Ele tem que valer zero. Então, se você está esboçando, né? Se você tá esboçando esse gráfico, os pontos que você conhece até agora é esse, este e este, tá bom? Só conhece três pontos, que é o que a gente olhou, que são os pontos que são iguais a zero, né? Então, você não conhece essa curva aqui em rosa ainda. Então, você conhece só esses três pontos. Como que você vai conseguir fazer o esboço dessa curva desse modo, né? Bem, a gente vai olhar as inclinações das retas, tá? Então, vou pegar aqui, por exemplo, vou pegar esse ponto aqui. Vou pegar esse ponto, certo? Então, quando eu passo aqui a reta tangente, né? Isso daqui é uma reta que ela é decrescente, tá? Então, isso daqui significa o quê? Significa que a derivada aí, ela é negativa, tá? Então, se eu tenho isso daqui, a minha tangente dessa forma, isso daqui me diz que ela é decrescente, tá? E aí eu tenho a derivada negativa, tá? Quando eu passo, né, por exemplo, aqui, né? Vou pegar esse mesmo exemplo aqui. E eu passo a tangente, ó. A tangente, né? Ela está subindo. Então, aqui ela é crescente.
Nesse ponto, então, a derivada ela é positiva, tá? Então, quando você olhar a tangente decrescendo, então é porque justamente o seu coeficiente, a sua inclinação é negativa. Se a inclinação da reta é positiva, né, ela é crescente. Se ela é crescente, a inclinação é positiva. Então, ó, você vê que para qualquer valor que eu pegue aqui, ó, né, as tangentes que eu pegue aqui, todas serão negativas, tá? Todas vão ser negativas. Então, se eu pegar esse ponto, dá negativa, né? Se eu pegar outro ponto aqui, mais próximo, também dá negativa, tá? Só que tem uma diferença, né? Quando eu pego o ponto aqui próximo desse A, ela dá negativa, ó, mas a inclinação dela não é tão negativa assim, digamos assim, tá? E quando eu pego aqui, ó, a inclinação dela já dá bem mais acentuada, né? E sendo bem mais negativo, ou seja, aqui o valor é negativo e ele é mais negativo, digamos assim, se eu posso dizer assim, tá? Mais negativo do que o que está aqui, tá? Então, ó, os valores à esquerda do A são todos negativos, então é isso que eu estou dizendo aqui, ó. A derivada, todos estão tomando valores negativos, tá? E aí, com mais eu vou para a esquerda, né? Esse valor negativo fica maior. Então, por isso que ele tem esse comportamento aqui, tá? Então, ele era bem negativo e vai aumentando. E quando chega aqui nesse ponto que é referente ao A, dá igual a zero, certo? Então, eu vou olhar só a inclinação das retas, tá? Então, as inclinações das retas aqui, ó, são todas negativas porque a função ela está decrescendo, ok? Bem, o que acontece depois do A, né? O que acontece depois do A? Bem, depois do A, ó, agora a inclinação da tangente ela já é positiva, tá? Então, ó, aqui, então, deixa eu só colocar bem aqui, F', aqui ela era negativa, né? Aqui, ó, quando eu pego esse ponto aqui agora, a tangente, ó, já é positiva, tá? Já é positiva. Então, quando eu pego aqui, ó, a tangente positiva, certo? Quando eu pego aqui a tangente, ó, a reta cresce, então também é positiva. Se eu pego perto do A, né? Perto do A, a tangente, ó, também é crescente, né? Então o coeficiente também é positivo. Então, quando eu peguei aqui referente entre o A e o B, a minha derivada ela está sendo sempre positiva. Só que ela começa aqui em quase zero, né? Perto do A ela é quase zero, porque a inclinação é bem pequenininha. Ela só aumenta, né? E depois, quando chega perto do B, ela volta a ser zero de novo. Então, ela é positiva, só que ela é positiva, aumenta, depois ela cai para o zero de novo. Então, é isso que está dito aqui, ó. Ela foi, aumentou, depois caiu para o zero de novo, mas sempre positiva, né? Nesse pedaço, ó, sempre positiva, né? E aí ela estava no zero, foi, aumentou um pouquinho, depois caiu, tá? Bem, então, foi isso. Depois, né? Agora eu posso olhar nesse intervalo aqui, ó. Nesse intervalo aqui, o que é que acontece entre o A e o B? Se você observar, ó, sempre vai tomar valores negativos, ó. Sempre que eu passo aqui retas, tomam valores negativos. Então, entre o referente ao B e o C, né, a derivada ali, ela é de novo negativa, tá? Então, nesse pedacinho entre o B e o C, a derivada é negativa. E aí, aquela mesma coisa. No B, ela estava em zero, aí ficou negativa, negativa, negativa. E aí, no C, ela voltou a ser zero de novo. Então, ela estava em zero no B, ficou negativa e voltou a ser zero de novo no C, certo? Então, ela tem esse comportamento, ó, zero, negativa, zero, tá bom? Bem, depois, né, daqui em diante, né, do C em diante, você pode olhar que sempre que você passa a tangente, ela sempre vai ser positiva, tá? Então, ela vai só crescer a partir daqui, tá? Então, ela, a partir do C é zero e ela vai crescer, tá? Então, baseado no que a gente descobriu, né,
Vou até fazer um gráfico paralelo bem aqui, né? A gente tem aqui o 1, aqui é referente ao A, linha, né? Botar assim, como tá ali o 2, o 3 que é o C, né? E aqui, bem no meio, digamos, tem o B', né? Bem, o que a gente descobriu até então, né? O que a gente descobriu até então foi o seguinte, que passava aqui e passava aqui, né? Que antes do A era uma coisa que era negativa, né? Ia crescendo até alcançar o A. Depois seria algo que entre o A e o B ali seria algo positivo, ia do zero, crescia e voltava para o zero, então seria algo assim, né? Depois, entre o B e o C, era sempre negativa, mas ela no B era zero, aí vinha negativa e depois crescia um pouquinho porque voltava para o zero no C. Então, seria algo desse tipo e depois ela só crescia, certo? Bem, só que, claro, né? Tem distorções, porque é só um esboço. E aí, em algum momento você pode dizer assim, professor, mas só pelo gráfico ali, como é que eu posso saber exatamente um valor, né? Exatamente um valor. Bem, você pode, né? Apelando só para, vou até apagar aqui, apelando só para um sentido geométrico, né? Você poderia olhar como foi feito aqui, certo? Você tem por exemplo, no ponto 5, né? Qual a inclinação aqui, que é a derivada no 5? Bem, então eu venho no 5, olho o ponto aqui, né? Então ali está marcado como ponto P. Eu olharia a reta tangente, certo? E nessa reta tangente, você faz um triângulo retângulo. Então, vou fazer aqui assim, ó. Você tem aqui o ponto P, aí você tem a reta tangente. Daqui eu vou botar T, que é a reta tangente. E nessa reta tangente, você marca, faz um triângulo retângulo, tá? Triângulo retângulo. E aí, o que é que você faz? Bem, se aqui esse ângulo é alfa, né? O M é a tangente de alfa. Então, você vai medir esse lado aqui, ó, e você vai medir esse daqui, tá? Então, chamar esse de O, chamar esse de L1 e esse de L2, tá? Então, é L1 dividido por L2, certo? Então, nesse caso, quando você faz esse esboço, né, você tenta aproximar somente dessa forma. Então, digamos que aqui mediu 3, aqui mediu 2, né? Então, o seu Mzinho ali deu 3 sobre 2, 3 quintos, tá? Então, a derivada aí no 5 é aproximadamente, porque isso tudo a gente está fazendo desenho e aproximações, é 3 sobre 2, tá? Bem, mas é assim, professor, que a gente vai trabalhar com derivada, olhando o gráfico, fazendo um esboço. Não é assim que a gente vai trabalhar, não, tá? A gente fez esse exemplo apenas para passar a ideia, né? De que a sua função, o gráfico da sua função e o gráfico da sua derivada, elas estão relacionadas, né? Por exemplo, a minha derivada, ela me diz quando que a minha função ela é crescente e quando ela é decrescente, por exemplo, tá? Então, por exemplo, olhando só para o gráfico da derivada, a derivada aqui nesse pedaço, ó, ela é negativa, né? Tá abaixo do eixo, né, x, ela é negativa. Então, que informação eu tiro da função, né, que é o gráfico da derivada? Então, a derivada é negativa aqui. Então, o que é que ela diz? Que a função é decrescente. Então, nesse pedacinho aqui, a minha função é decrescente. De fato, ó, minha função aqui só decresce, tá? Então, nesse pedaço aqui, né? Nesse pedaço, o que é que acontece? Aqui, ó, minha função, né? A derivada, ela é positiva. Então, está dizendo que a minha função cresce nesse pedaço. De fato, ela cresce aqui, ó. Tá? Ela cresce. E assim sucessivamente. Aqui é negativa, então a minha função decresce, né? Então, minha função decresce.
Aqui o gráfico é positivo, né, da derivada. Então é porque a minha função cresce, tá? Não diz se a função é positiva ou negativa, diz que a função cresce ou decresce, tá? E aí tem essa via de mão dupla aí entre os dois gráficos, tá bom? Bem, vamos adiante. Então eu tenho aqui, né, esse outro exemplo. Eu tenho essa função, se f de x é igual a x ao cubo menos x, encontre uma fórmula para f' de x, tá bom? Bem, então vamos lá. E o item A. Bem, eu quero f' de x, tá? Então eu vou olhar a definição, tá? A definição é essa, tá? Então vou usar dessa forma. Isso daqui é o limite do incremento h indo a zero de quem, né? F de x mais h menos f de x sobre h, tá? Então o limite aí é em h, que h vai a zero. E x eu trato de certo modo como se fosse um número que eu conhecesse, tá? Para todos os efeitos eu trato ele assim. Então, bem, quem é o f de x mais h, né? Bem, a minha função é essa daqui, né? Minha função é essa. Então, f de x é x ao cubo menos h, então, menos x. Quem é o f de x mais h? Bem, onde tem x, agora eu vou botar x mais h, então vai ficar x mais h ao cubo menos x mais h, certo? Então é isso daqui. Então, isso daqui na verdade é o limite h tendendo a zero de x mais h ao cubo menos x mais h, né? Aí, menos a f de x, então menos. Aí, quem é f de x? É x ao cubo menos x, dividido por h. Vou ajeitar ali, limite, h tendendo a zero. Então, aqui, a gente vai desenvolver, né, esse cubo aqui, tá? Então, fica primeiro ao cubo, mais duas vezes, três vezes, quer dizer, três vezes, né? Daqui é um produto notável, tá? Primeiro ao cubo, vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro, o segundo ao quadrado, mais o segundo ao cubo. Aí, menos x, menos h, porque eu vou distribuir aqui, né? E aqui também vou distribuir esse sinal de menos, então vai ficar menos x ao cubo. Quando distribuir ali, faz um jogo de sinal, fica mais. Estudo sobre h. Posso simplificar alguma coisa aí? Sim, né? Esse x aqui ao cubo com esse menos x ao cubo. Algo mais? Esse x aqui com esse menos x daqui. Tá bom? E aí, no que resta, todos têm em cima, né? Todos têm um termo h. Ó. Esse tem um termo h, esse tem um h ao quadrado, esse tem h ao cubo e aqui também tem um h, tá? Então, vou botar esse h em evidência. Ficar o limite. Por que eu vou botar esse h em evidência? Que é justamente porque depois eu vou querer cancelar com o que está embaixo. E lembrando, né? Eu não posso substituir direto o h por zero, porque iria zerar aqui embaixo, tá? Bem, então quando eu botar o h em evidência, vai ficar 3x ao quadrado mais 3x. Eu tinha h ao quadrado, né? 1 é evidência, então ainda resta 1. Tinha h3, ali h ao cubo, mas deixando 1 em evidência, fica h ao quadrado, né? Eu tinha h, então vai ficar só o menos 1, ok? Então fica isso daqui, né? Aí agora, justamente, eu botei o h para poder cancelar agora, tá? Então, isso daqui vai ficar só o limite h indo a zero de 3x ao quadrado mais 3xh mais h ao quadrado menos 1. Agora, ó, essa expressão aqui é um polinômio. Polinômio é contínuo, certo? É contínuo.
Então, eu posso somente substituir direto, né? Onde tem h, né, vai virar eu posso botar 0. Então, vai ficar 3x ao quadrado mais 3x vezes o h, que no caso é 0, mais h, que no caso é 0 ao quadrado, menos 1. Né? Então, isso daqui dá 0, isso dá 0. Então, isso daqui vai ficar 3x2 menos 1. Tá? Ou seja, você encontrou que f' de x é igual a 3x ao quadrado menos 1. Ou seja, você encontrou uma regra geral, tá? Que lhe dá a derivada em qualquer x. Então, isso é interessante porque agora você consegue olhar, tá? O valor da derivada em qualquer x que você tem aqui, tá? Por exemplo, quem é f... Se você fosse olhar quem é f' de 1, né? Você não precisa mais vir o limite de h tendendo a 0, de f de 1 mais h menos f de 1 dividido por h e fazendo tudo isso. Você não precisa. Por quê? Porque eu já posso utilizar agora essa expressão. F' de 1, né, é igual a... É só onde tem x, fazer igual a 1, vai ficar 3 vezes 1 ao quadrado menos 1. Então, vai ficar 3 menos 1, que dá 2. Você já achou a derivada no 1. Você encontrou essa função, que agora eu posso olhar como uma função, né? A função derivada. Você encontrou a derivada, uma expressão que lhe dá a derivada para qualquer x. Então, por isso que a gente disse que é uma função derivada, tá? Que ela está dependendo agora só do x, certo? Então, essa daqui é a expressão da sua derivada, tá bom? Bem, então, foi isso, né? E agora... Como que a gente ilustra os dois gráficos, né? Bem, tá aqui. Então, o gráfico da sua função f é algo desse tipo, né? Porque ela puxa muito essa parte do x ao cubo. A gente viu que os gráficos das funções cúbicas, né? Eles eram assim, né? Exato, ele era assim, né? O gráfico da função cúbica era mais ou menos assim. Então, ele puxa um pouco, né, esse comportamento de um lado crescer, um lado decrescer. Como eu tenho menos x, ele tem essa partezinha que ainda faz assim, certo? Bem, mas aí você poderia olhar por algum software, alguma coisa, tá? O gráfico é esse. Então, o gráfico da função f é esse daqui, tá? Como que seria o gráfico da derivada, né? Bem, se eu fosse fazer todo aquele esquema que eu fiz antes, né? Aqui a derivada é 0. Aqui a derivada é 0, porque as tangentes, né? Então, onde que seria 0, né? Aqui e aqui, né? Aqui, nesse pedaço, aqui a minha função cresce, né? Então, a minha função cresce. As tangentes, ó, são dessa forma, né? Minha função cresce. Então, aqui a derivada era positiva, nesse pedaço, né? Aqui a f' era positiva. Onde mais a minha função cresce? Aqui, ó. Aqui ela cresce, né? Se você olhar as tangentes, ó, né? As tangentes todas são positivas. Então, nesse intervalinho aqui também, ó, a derivada, ela é positiva. E nesse pedaço aqui do meio, né? Bem, aqui ela decresce, a minha função, ó, ela decresce, tá vendo? E se olhar as tangentes, ó, elas todas são negativas aqui, tá? Bem, então aqui é esperado que a minha derivada seja negativa. Bem, mas você vai fazer isso? Não precisa, né? Por quê? Porque eu já tenho quem é a expressão da derivada. A gente viu que é 3x ao quadrado menos 1. Então, o grafo da derivada é esse daqui, ó. É basicamente o quê? Uma parábola, que é o gráfico da função x ao quadrado, né? O gráfico da x ao quadrado, a gente viu que é isso. Está multiplicada por 3, então ela faz um pouquinho mais assim. E aí, menos 1, então ela foi deslocada em uma unidade para baixo. Então, ela faz isso. Está aqui o gráfico, certo? Então, basta olhar direto o gráfico da expressão que eu já encontrei para a derivada, né? Então, o gráfico é esse daqui. E tudo que a gente falou se confirma, né? Ó, por exemplo, aqui é 0 e aqui é 0, né? Nas partes onde eram positivas, aqui, né? E aqui eram positivas de fato. Ela é positiva aqui e ela é positiva aqui, certo?
E no meio ela é negativa, de fato aqui ela é negativa, tá? Mas assim, para você ver que depois que a gente obteve a expressão, né, fica mais fácil de fazer o gráfico. Mas mesmo sem calcular o limite, a gente já tinha uma certa noção, que ela passaria no zero aqui, ela vinha positiva e negativa, né? Então, a gente tinha uma certa ideia já. Mas aí, com a expressão que a gente obteve anteriormente, a gente consegue exatamente fazer o gráfico aqui, tá bom? Bem, vamos lá. Aqui eu tenho agora a função f, né, que é a raiz quadrada, tá bom? Então, aqui a raiz quadrada. E aí, tá pedindo para a gente encontrar a derivada, tá? Encontrar a derivada de f. E aí, observar quem é o domínio, tá? Quem é o domínio dessa função, tá bom? Bem, então vamos lá. Aqui já está escrito, basicamente, tá? Então, a derivada é aquela mesma coisa, né? Eu tenho a derivada de f, f' de x, né? Então, é x aqui. Aí eu olho o meu incremento, que é h, então tem um incremento aqui, tá? Bem, aí eu vou olhar quem é f de x mais h, né? Então, f de x é raiz de x, então f de x mais h é a raiz de x mais h. Então, tá aqui, essa daqui é o f de x mais h, e aqui menos o f de x dividido por h, tá? Bem, aí aqui o que a gente faz, né? A gente multiplica em cima e embaixo, né? Multiplica em cima e embaixo por essa expressão aqui, ó. É x, né? Mais raiz de x, tá? A gente multiplica em cima e embaixo. A diferença aqui, né? Tá nesse mais, ó. Essa daqui é a mesma expressão que eu tenho aqui, ó. Essa mesma expressão, tá? Só que eu mudo o sinal aqui do meio, que é justamente para ficar um quadrado na diferença e anular essas raízes, tá? Anular essas raízes aí, ok? Bem, isso tudo é necessário por quê, né? Porque eu não posso só fazer o h igual a zero aqui, porque iria zerar, né? Então, eu tenho que manipular de alguma forma. Então, a gente vai racionalizar aqui, né? O procedimento é dito de racionalizar, para eliminar as raízes. Então, quando a gente multiplicar em cima e embaixo, é isso daqui, né? Que está dito. Então, essa expressão, quando você multiplicar esse por esse, né? Então, vai ficar raiz, é a mesma raiz, tá vendo? Então, a raiz vai anular, vai ficar só x mais h, que é o que tem aqui, ó, tá? Quando eu fizer, né? Por exemplo, eu tenho aqui a mais, então assim, a menos b vezes a mais b, né? Isso fica somente o que? A ao quadrado menos b ao quadrado, tá? Essa é a expressão aqui. Então, basta eu olhar, né? Basta eu olhar aqui o primeiro, basta eu olhar o primeiro menos o segundo ao quadrado. Então, o primeiro ao quadrado vai sumir a raiz, menos o segundo ao quadrado some a raiz também. Então, primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado, tá? Então, é isso daí. Embaixo vai ficar o h, né? O h multiplicando, aqui, né? O h multiplicando tudo isso, tá? Vai ficar isso mesmo, certo? Só que qual é o detalhe, né? Porque aqui em cima, esse aqui, ó, esse x vai anular com esse x. Então, eu vou ficar só com h, né? A expressão que vai ficar ali vai ficar assim, ó. Fazendo devagar. X mais h menos x dividido por h, multiplicando tudo, né? É a raiz de x embaixo lá, é a raiz de x mais a raiz. Isso daqui. Aí, esse x com esse menos x anula, né? Então, vou até apagar. E aí, eu simplifico também, ó, esse h com esse h, tá? Então, vai ficar só o quê, né? Aqui fica 1, aqui não preciso mais disso daqui, tá? Então, o limite que eu tenho que olhar é esse daqui, ó. Isso, por que é interessante, né? Porque some aquele h que dava problema antes. Agora, essa expressão aqui, ela é contínua.
Agora sim, ó, quando eu substituo o h por zero, né? O h por zero, não tem problema, porque não zera mais embaixo, né? Então, quando eu fizer isso, ó, vai ficar, aqui trocar por zero, né? Vai ficar só raiz de x mais raiz de x. Então, vai ficar raiz de x mais raiz de x, né? E aqui, então, vai ficar 2 raiz de x, certo? Embaixo, ok? Então, você encontrou, no final das contas, né? Que a derivada ali é 1 sobre 2 raiz de x, tá? Isso daí é interessante, ok? Bem, agora vamos analisar o seguinte. Quem é o domínio de f? Tá? Quem é o domínio de f? Bem, o domínio da minha função f, ela está até dito bem aqui, né? O domínio de f é esse daqui, ó, né? Por quê? Porque na minha função f, eu tenho essa raiz aí, né? Então, a única restrição que eu tenho é porque dentro da raiz não pode ser um valor negativo, tá? Então, aquele x tem que ser maior ou igual que zero, né? Então, devido a essa expressão aqui, o meu x tem que ser maior ou igual que zero. Então, por isso que o domínio da f, né, são valores de 0 a mais infinito, tá? Ou seja, só pode ser valores maior ou igual que zero, né? É isso daí. Só que aqui, quando você está olhando agora para sua derivada, o que acontece? Eu tenho o mesmo problema, né? Porque eu tenho uma raiz aqui e que não pode ter valores negativos. Só que, além de ter uma raiz, ela ainda aparece embaixo do denominador, né? Ela ainda aparece embaixo. Então, além de não poder tomar valores negativos, o denominador não pode ser zero, né? Não pode zerar o denominador. Então, esse meu x, necessariamente, né? Mais do que ser maior ou igual que zero, ele tem que ser maior estrito, né? Porque como está no denominador, o x tem que ser diferente de zero, porque senão iria anular o denominador. Então, agora, o domínio da derivada, tá? O domínio da derivada, ele é o quê? Observe, né? Que aqui eu botava fechado, ó. Esse símbolozinho é para dizer que o zero entra, né? E aqui, ó, eu uso só um parêntese aqui para dizer que o zero não está incluído. Então, agora o x tem que ser maior do que zero, não entra o igual, né? Bem, e aí, isso é um fenômeno que sempre acontece, tá? Quando eu calculo a derivada, o que pode acontecer é o seguinte, do domínio da derivada ser menor do que o domínio da função, tá bom? Então, se eu tenho a minha função, lá ela tem o domínio dela. Então, quando eu tenho a derivada, ou é o mesmo domínio, ou então ele diminui, ele nunca aumenta, tá? Quando eu for olhar a função derivada, o domínio nunca aumenta, ele não vai aumentar. Ou ele é o mesmo ou ele vai diminuir, tá bom? Ou ele é o mesmo ou ele diminui, certo? Bem, e aí o gráfico, né? Aqui é o gráfico da função raiz, ela tinha isso daqui, incluía o ponto zero, né? Inclui o ponto zero. E aqui, ó, quando você olha o gráfico da derivada, que é 1 sobre 2 raiz de x, observe que justamente aqui ela ela explode, né? Então, aqui ela vem para cá. Mas observe que, de fato, no zero não está definido, tá bom? Porque ela explode ali, né? Ela vai tangenciar ali o eixo y. Ela explode, então não tem solução. No zero, tá? Não está definido no zero. Então, evidencia o fato do zero não estar no domínio da derivada. Bem, então vamos fazer aqui esse exemplo 4, tá? Eu tenho aqui a derivada, encontre a derivada, né? F', encontrei F', se F é dessa expressão aí. Então, então vamos olhar quem é F' de x. Então, é o limite h tendendo a zero de f de x mais h. Isso daqui vocês vão aprender de tanto ver essa expressão, vocês vão acabar ficando com ela na cabeça. Então, esse é o limite de h tendendo a zero. Então, vou olhar quem são as expressões. Aqui embaixo é só h. Quem é o f de x mais h? Bem, f
é isso daqui, né? Onde tem x, agora vai ser o que para mim? X mais h. Então, é 1 sobre x mais h menos 2, né? Então, aqui vai ficar x mais h menos 2, né? Menos f de x. Quem é f de x? 1 sobre x menos 2. Tá? Isso daí. Bem, eu posso substituir isso daqui só o h igual a zero? Não, né? Porque vai zerar aqui esse denominador. Não posso, tá? Bem, o que é que eu faço? Vou trabalhar com essas frações aqui em cima. E, tipo assim, quando eu tenho assim, ó, né? O que é que eu faço? Isso daqui é A, B, né? Que é o produto. Aqui vai ficar só B menos A. Você pode usar a expressão desse meio. Isso daqui é a mesma coisa de você tirar aquele... É como se fosse o MMC, né? Aqui é o produto. É como se fosse o produto, A vezes B, né? Então, AB dividido por A fica B vezes o que está aqui em cima, B, né? Aí, AB dividido por esse fica A, né? Vezes esse, aí A. Tem um sinal de menos, então, basicamente isso, certo? É esse daí. Então, pronto. Nessa expressão, quem é o A, né? O A é o x mais h menos 2 e o B é como se fosse o x menos 2, tá? Então, é como se o A fosse esse e o B fosse esse. Então, ali em cima vai ficar o limite de h tendendo a zero. Aqui embaixo h, vou deixar h. E ali em cima vai ficar x, aqui é outra fração, né? Xh menos 2 vezes x menos 2. E aqui em cima é o B, então é o x menos 2, menos o A, né, que é o x mais h menos 2. Vamos olhar como que fica aquela expressão ali de cima. Eu tenho x menos 2, menos, né, eu vou distribuir esse menos, então vai ficar menos x, menos h, menos o menos 2, fica mais 2, né? Posso simplificar alguma coisa, né? Estou só olhando essa expressão aqui, ó. O que é que fica, né? Bem, vou poder simplificar o x, né? E o 2 também. Então, vai ficar só um menos h em cima ali, né? Aqui vai ficar menos h. Aqui embaixo, x mais h menos 2, x menos 2 e aqui um h, né? Bem, e o que é que eu tenho? Eu tenho uma expressão como se fosse assim, A, B, né, dividido por C. Vou botar a expressão geral D, que é como se esse tivesse dividido por 1, né? Então, isso, quando eu tenho a divisão de fração, né, eu tenho uma fração aqui e a divisão, né? Eu tenho a divisão de duas frações. Então, é como eu pego a de cima e vou repetir. E vou multiplicar, aí eu inverto a outra. Vai ficar 1 sobre C, né? Eu inverti, era C sobre D, aí fica D sobre C. Então, aquela expressão ali é o limite de h tendendo a zero. A expressão de cima eu vou repetir, é menos h, x mais h menos 2, x menos 2. Ali eu vou inverter, né? Eu tinha h, né? Que eu posso olhar como h sobre 1. Então, aqui vai ficar 1 vezes 1 sobre h, né? Bem, com isso, eu posso simplificar esse h com esse h, né? E aí vai ficar o limite de menos. Aqui vai ficar x mais h menos 2. X menos 2. Será que eu tenho um problema agora, né? Aqui com fazer o h igual a zero, né? Tem problema em fazer o h igual a zero? Não, né? Porque quando eu zerar, quando eu fizer o h igual a zero, não vai zerar o denominador, né? Não vai zerar o denominador. Então, isso daqui vai ficar menos. Então, eu posso simplesmente zerar. Então, vai ficar h mais zero, então eu não vou botar,
e depois x menos 2. Ou seja, isso aqui é menos 1 sobre, tá repetindo ali, né? X menos 2 ao quadrado, tá? Só iria zerar isso daqui se o x fosse igual a 2, mas ele já não pode, porque nem está no domínio da minha f, né? Ele já não estava antes. Então, o domínio da f, né, é R, botando assim, é a reta toda menos o 2, né? E aqui é a mesma coisa, o domínio da derivada também só dá problema quando zerar o denominador, que é R, só tenho que tirar o 2, né? Para não zerar. Então, nesse caso aqui, o domínio é o mesmo, tá? Então, aqui o domínio ficou igual. No exemplo anterior, o domínio era menor, né? Mas aqui o domínio da derivada ficou igual ao da própria função. E aí você encontrou, né, a expressão. Sim, aí f' de x, então resumindo, né, é menos 1 sobre x menos 2 ao quadrado, tá? Então, essa daí é a expressão da derivada dessa função f, tá? E aí agora, quando você quiser, né, como eu já disse, para encontrar a derivada em qualquer ponto, né, derivada dessa função f aqui no 10, né, no número 10. Bem, é só fazer x igual a 10 aqui, né? Então, você vai ficar 10 menos 2, 8 ao quadrado, 64. Então, vai ficar menos 1 sobre 64 e pronto. Não precisa mais ir fazer com limite, é só trabalhar com a expressão da derivada, tá? Bem, e aqui vou comentar sobre notações, né? Modos de você escrever a derivada, tá? Bem, se a gente está trabalhando com essa expressão aqui para indicar nossa função, tá? A função y igual a f de x, né? Então, isso indica que x, né, a variável independente é x, né? Ou seja, é o que está variando aí, é o x, né? Ela não está dependendo de nada. Por outro lado, isso indica, né, que y é a variável dependente, né? Justamente, y depende de x, né? Então, y é uma função de x, né? Então, y depende de x. Y é a dependente de x, é a que está livre aí, né? Então, é isso que está dizendo nessa expressão y igual a f de x. Bem, e aí, tem vários modos da gente indicar a derivada. Eu vinha trabalhando com vocês essa, né? F' de x, certo? Mas bem, se você indica y por f de x, então você pode trabalhar também com y'. Então tudo vai estar dizendo a mesma coisa, tá bom? Y'. Essa outra aqui vocês não viram ainda. Então essa que a gente vem usando. Essa daqui eu posso indicar também, né? Porque a f de x é a y, então é y'. Essa daqui, que é a de Leibniz, tá? Vou apresentar agora para vocês, que é esta daqui, tá? Ok? Então, é dy sobre dx, tá? Então, dy dx é nada mais nada menos do que a derivada, tá? É só uma notação, é um jeito diferente de escrever, tá bom? Então, aqui fica evidente, tá? Em relação a qual variável você está derivando, ok? Então, aqui, ó, esse daqui está me dizendo embaixo, né? Me diz em relação a quem eu estou derivando. Então, em cima, me diz quem eu estou derivando, ou seja, estou derivando a função y, né? E embaixo me diz em relação a quem, né? Ou seja, quem é a variável independente, tá? Então, fica mais claro nessa notação quem é quem. Quem é a variável independente, quem é a variável dependente, tá bom? E aí eu escrevo dy dx, tá? Então, como y também posso representar por f, então aqui também, né, pode ser df dx, né? Então, estou derivando a função f em relação a x, né? Então, x fica lá embaixo. Então, df dx, tá? Aí também eu posso só empurrar um pouquinho e botar o f de x aqui, né? Um pouquinho mais na frente, tá?
muda pouca coisa do que eu já expliquei. E aí, às vezes também, a gente coloca só um D grandão, Dzão de derivada aqui, tá? Então, D de F, tá? D de F de X. Então, isso nada mais é do que derivada também. Tudo aqui representa a mesma coisa. Tudo é derivada, só são vários modos de escrever. É importante falar isso porque às vezes em um livro você vê uma notação, em outro livro vê outra notação, e aí você pode querer se confundir, mas aí que fique claro que tudo representa a mesma coisa, tá bom? Então tem esse D, F de X, então é a derivada de F, também a mesma coisa. E aí, quando coloca esse D, às vezes, né, ainda se coloca esse X aqui embaixo, que é para deixar claro em relação quem é a sua variável independente, tá? Então, aqui no curso de cálculo 1, a gente está trabalhando só com uma derivada, né? Ou com uma variável. Então, sempre a função que depende de x, ou então a função só depende de t, né? Bem, mas em casos mais complexos, você precisa de mais variáveis para descrever um fenômeno. Então, às vezes você vai derivar, né, só em relação a um desses parâmetros, dessas variáveis. Então, bem, para a gente, essa última talvez seja desnecessária, mas para um estudo mais avançado ela se torna bem importante. Certo, então, F', né, então, F', Y', dy dx, df dx, d dx de f de x, df, né, de x e dx de f de x. Então, tudo aqui representa a mesma coisa, tudo quer dizer derivada, tá bom? Então, só esses símbolos, esse símbolo D maiúsculo, né, que no caso aqui é esse símbolo aqui, D, dx, e esse D, né, são esses daqui, ó. Eles são chamados de operadores diferenciais, tá bom? E aí ele para quem vai trabalhar um pouco mais de derivação, misturado um pouquinho com álgebra linear, alguma coisa do tipo, vê bastante o estudo em cima de operadores diferenciais, está estudando em relação a operadores diferenciais, mas aí é mais a critério de curiosidade, tá? E aí eles trabalham com de diferenciação, mas bem, esses símbolos aqui, ó, né, vou botar de outra cor, esse símbolo aqui, né, que é o dy dx, tá? Esse aqui, ó, dy dx, ele foi introduzido por Leibniz, tá? E aí, gente, uma observação que a gente faz aqui, você não deve encarar isso como quociente, tá? Então, por exemplo, não é dy dx, e aí aqui é um numerador, aqui é um denominador. Não, não é isso não. Isso tudo aqui representa a derivada, tá bom? Isso tudo é uma coisa só. Por mais que tenha esse tracinho aqui lembrando fração, isso não é uma fração, tá? Então você não pode escrever, isso é dy vezes 1 sobre dx. Não, isso não acontece, tá? Não acontece. Então isso daqui é uma coisa só. É como se fosse o próprio símbolo y', tá? Ou f'. É uma coisa só, tá? Não é um quociente, não é uma fração, tá bom? Bem, só deixa claro ali quem é a variável dependente e quem é independente, mas representa a mesma coisa. Só que é importante essas notações, que às vezes no teorema ou outro ele fica mais fácil de você escrever, memorizar, utilizando essas notações, tá? Bem, e ele tem essa notação, ela é interessante, né? Quando você olha o limite como aquela questão de incremento, né? A gente viu muito, acho que lá na parte de velocidade, né? Quem é a velocidade, né? Delta variação do deslocamento sobre a variação do tempo, né? Então, tipo, se o deslocamento era por y, então a variação do deslocamento, delta, se o tempo era x, né? Então é delta x. E aí a velocidade é quando você faz essa variação do tempo ir a zero, né? Ou seja, como se o limite dos deltas fosse representado só por dy
esse limite do delta fosse para x, né? Então, o D é como se fosse o limite do delta, né? De certo modo, faz lembrar essa menção, tá bom? E aí, quando você quer falar no ponto, né? Tipo assim, a derivada da f no ponto 2, né? Então, usando a noção de Leibniz, você bota essa barra, né? E aí você diz, no x igual a 2, igual a 1, igual a menos 10, tá? Ou então, esse outro símbolo aqui, ó, tá? E aqui embaixo você indica para qual valor você quer, tá bom? Então, são só anotações, tá? Que em um momento ou outro você pode encontrar em algum livro, em algum material, e que a gente também vai utilizar aí para facilitar a escrita de alguns resultados mais adiante, tá? Então, a gente viu aqui nessa aula a primeira parte de como a gente encara essa função em si como a derivada como uma função, né? Então, a gente derivando, primeiro a gente viu ali a derivada para o número fixo a, né? A gente já tinha visto isso. E aí, quando a gente pega, em vez de a, pegar um x, que é uma variável mesmo que a gente já tinha, então, e a gente faz aquela conta do limite de modo geral, a gente encontra uma expressão que depende de x. Então, a gente encontra a derivada para qualquer x e encontra a expressão dela, tá? O domínio da derivada pode diminuir, né? Pode diminuir, isso é natural, tá? Pode ser que esteja igual, pode ser que diminua, tá? Não vai aumentar. Bem, e aí, essa expressão a gente pode utilizar para calcular qualquer limite, tá bom? A gente viu ali a interpretação, né, do gráfico, da derivada e o gráfico da função, onde a função cresce, a derivada é positiva, onde ela decresce é negativa. E esse conjunto de notações aqui, que uma hora ou outra vocês podem se deparar, tá bom? Então, na próxima aula a gente faz a outra parte, tá? A gente vai continuar vendo um pouco mais aí sobre essas funções. E depois a gente vai começar a ver alguns outros resultados, como que se obtém derivadas de classes especiais de funções, tá bom? Para a gente poder se desligar um pouco mais do limite, né? Da derivada como limite, a gente poder fazer uma teoria mais independente fora do limite, tá bom? Então é isso, bons estudos e até a próxima aula.